é que eu chego aí? Porque eu não tô. É esse? Xavier. Gente, bom dia novamente, né? Hoje são muitos eventos. É, Obrigada por estarem aqui. Essa palestra de hoje, que é sobre a TI Verde, ela faz parte do Plano de Logística Sustentável do TRE. E a gente tem a presença do professor Samuel, da UFRN, que vai falar um pouco para a gente sobre a TI Verde, que eu estou até curiosa também para entender o que é o Vinde Verde. Só coincidência. Mas curiosa para saber o que é a TI Verde, o que nós podemos fazer, se nós podemos nos integrar a ações da TI Verde. Então, acho que vai ser realmente bem interessante essa palestra, né, que a gente vai participar hoje. Então, muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada ao professor, e eu vou passar a Marcos para ele dar seguimento. Aqui vai ser só uma transferência bem rápida, né? Pronto, vamos dar início à nossa palestra, esclarecendo que ao final nós temos alguns brindes aqui para aqueles que estiverem presentes até o final, certo? Então, além de vocês, nós temos colegas aí assistindo pelo YouTube, que precisa fazer a inscrição, né, pelo chat lá. Tem o QR Code, para a gente depois, ao final, sortear. São 9 brindes, coisas simples, mas para que cada um possa receber algum brinde. Alguns já receberam no evento anterior, e como Ana falou, né, isso aqui é um evento do Plano de Logística Sustentável, onde a TI ficou com essa responsabilidade de trazer conhecimentos da TI Verde. Eu, inclusive, estou aqui de TI Verde, né, dentro do tema. Alguns parece que adivinharam também, vieram de verde. Né? E aqui eu vou passar aqui ao professor Samuel Xavier de Souza, que é da UFRN. Ele vai trazer aqui mais ou menos em 1 hora isso, um pouquinho menos. E qualquer dúvida eles podem, né, interromper, e também pelo chat era bom ficar dando uma olhada, viu, Baga? Se tem alguma coisa para a gente poder esclarecer. Vamos lá. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, Carlos Magno, pelo convite também. Bom dia a todos. Não me informaram do dress code, então eu não vim de verde, então peço desculpas aí, mas vou tentar trazer para vocês aqui um pouco do que a gente faz na universidade, um pouco do que a gente tenta fazer, né, para contribuir também com a sociedade, né? A TI Verde, como é o tema da palestra, ela é bastante amplo, né? Existem muitos aspectos relacionados à TI Verde. O aspecto que eu vou trazer aqui é mais relacionado à parte do que o software pode fazer na parte da TI Verde. Então eu estava conversando com o Carlos Magno há pouco, ele me falou que vocês aqui no TRE fizeram uma reforma no data center e conseguiram economizar 80% da energia gasta com refrigeração dos servidores no data center. Isso é uma das partes
componentes aí da TI Verde. Vocês já fizeram um dever de casa muito bom. A parte que eu trabalho é mais relacionada à parte de software mesmo. Como é que a gente consegue fazer, né, do lado do software para reduzir a pegada de CO2 ou consumo de potência, consumo energético da TI, né, no mundo, tá? Começando pela nossa casa, talvez aqui pelo tribunal, pela UFRN, por grandes consumidores de software, tá? Não sei como é que vai ser para passar. Vocês vão passando para mim? Tá, joia. Pode passar. Então aqui é um pequeno... Deixa eu ir para cá para não ficar na frente de ninguém e poder falar também. Então acho que eu vou falar um pouquinho primeiro sobre como salvar o mundo da revolução digital sem evitá-la. Isso é um título bem chamativo para essa sessão, mas a gente vai ver que tem um pouco de sentido do que eu estou falando aqui. Realmente a gente precisa se importar com o impacto que a revolução digital tem na sociedade. Tá? Depois falar um pouco sobre eficiência energética de software. Como eu falei, essa apresentação é sobre software. Por que a gente tem que falar sobre software paralelo, né, e não só sobre software como um todo. E se falando sobre software paralelo é o suficiente para a gente salvar o mundo da revolução digital. Depois um pouquinho sobre o laboratório que eu coordeno na UFRN. Vou passar, por favor. Então, dá para salvar o mundo da revolução digital? Eu trouxe aqui algumas matérias que falam sobre o impacto da TI, né, no consumo de energia no mundo. Então aí tem uma matéria do The Guardian, é um jornal inglês, que fala um tsunami de dados pode consumir 1/5 da energia global até 2025. 2025 é daqui a 2 anos, né? Então essa matéria ela acho que tem mais uns 2 ou 3 anos, então a gente já podia ter uma análise um pouco mais fidedigna disso aí, mas tem mais. Pode passar, por favor. Um artigo da Nature falando sobre como parar, né, como fazer com que os data centers não consumam toda a eletricidade do mundo, tá? Mas aí, mais um ponto relacionado ao uso de data centers, e o TRE tem um data center também, então é importante a gente mencionar isso aqui. Pode passar, por favor. Aí, agora são dados dessa mesma matéria. Isso aqui são dados importantes, né? Veja que em escala, o mundo consome aí cerca de 20.000 terawatts-hora de energia, né? A eletricidade em tecnologia da informação e comunicação, de ICTs, ela consome cerca de 10% disso, 2.000 terawatts-hora de energia. E se a gente for olhar para o data center, então cerca de 10% disso, que seria 1% da energia global é consumido pelos data centers, né? Aí tem um dado ali relacionado a Bitcoin, que também já é 1% do que os data centers, 10% que os data centers consomem. Então existe um impacto forte e a expectativa é que isso só piore. É só que a proporção de energia consumida por tecnologia da informação e comunicação só aumente. Vou passar, por favor. Nesse mesmo artigo ele mostra aí uma perspectiva, né, de crescimento do uso da energia. E aí, se a gente olhar, a gente está ali no comecinho de 2010 e no final está em 2030. O crescimento ali em 2030 mostra cerca de 20% da energia global do planeta, que é alinhado com aquele primeiro dado que a gente viu, né, de consumo de 1/5 da energia do planeta por tecnologia de informação e comunicação. Só que aqui ele fala que isso vai acontecer em 2030 e não em 2025. Então os dados estão coerentes, mas não completamente alinhados. Pode passar, por favor. Esse aqui é um dado curioso, foi uma reportagem da BBC, né,
o título fala assim: por que que os nossos hábitos de internet não são tão limpos como a gente pensa? E é uma matéria bem interessante de se ler. E lá, pelo meio da matéria, ele fala o seguinte: se a gente evitar enviar um e-mail de obrigado, depois que a gente tem uma conversa por e-mail, né, para resolver algum tipo de assunto, se a gente evitar mandar aquele e-mail de obrigado, muito obrigado, para finalizar a conversa, só aquele e-mail de obrigado, né, se nos Estados Unidos isso fosse evitado, todo mundo evitasse mandar aquele e-mail de obrigado por um ano, seria o equivalente a retirar 3 mil caminhões a diesel das estradas. É interessante a gente ver essas comparações, né? Porque a gente não tem ideia de quanto custa a gente mandar um e-mail. Obviamente a gente tem bilhões de e-mails, talvez trilhões de e-mails enviados por ano, e para a gente economizar esses 3 mil caminhões, talvez a gente gastasse ainda mais com propaganda para pedir para as pessoas não enviarem esse e-mail. Mas é interessante a gente saber que existe, o uso da tecnologia da informação tem uma pegada, porque ela dá autonomia para a gente. Então, todo mundo aqui tem um celular no bolso, talvez alguns tenham 2, e todo mundo, acho que todo mundo aqui já se viu aperreado porque a bateria está perto de acabar e você precisa usar o celular em algum momento. E isso, por que isso acontece? Porque rodar software dentro daquela plataforma, dentro daquele celular, consome energia, né? O software que está rodando ali dentro consome energia. E a gente precisa achar formas de reduzir esse consumo. Pode passar, por favor. Não só em celulares, né, mas qualquer tipo de sistemas que são alimentados a bateria, ou que tenham um recurso limitado. Por exemplo, sistemas que são alimentados a painéis solares, né, aquelas câmeras de trânsito, né, elas têm umas que são alimentadas a painéis solares, então elas não podem consumir muita energia porque elas são limitadas pela quantidade de energia que é captada pelo sol. Então existem várias formas de a gente evitar. A gente está entrando um pouco mais técnico, mas eu vou tentar não ser muito técnico para também não deixar vocês ficarem com sono perto da hora do almoço. Então existem aí 4 formas de você reduzir o consumo energético que eu classifiquei. Uma é a parte do hardware. Você pode gastar recursos de homem-hora, né, de fabricação, tentar fazer com que o hardware seja o mais eficiente possível, que ele realmente entregue uma funcionalidade com menos recurso, né, com menos consumo de recurso. O que a gente tem observado é que nessa área a gente tem observado retornos cada vez menores, ou seja, muitos esforços de engenharia são feitos para produzir hardwares mais eficientes, mas se você dobra o esforço de engenharia, você não consegue dobrar os ganhos, né? Os ganhos ficam cada vez menores, porque a gente está chegando num ponto, né, pelo menos com a tecnologia que está se produzindo hoje, que está sendo difícil de conseguir algumas otimizações. Aí tem a parte de especialização de hardware. A gente, não sei se vocês já ouviram falar, mas na computação, a IA, por exemplo, né, a inteligência artificial, ela está se beneficiando bastante das placas gráficas, né, GPUs. Isso é uma especialização. Você está usando um hardware específico para o que você, para aquela computação específica. E quando você faz isso, você também otimiza o consumo energético. E do lado, o que envolve software, a gente tem a possibilidade para fazer com que você consome menos energia, você pode fazer com que o software chegue mais perto do hardware, ou seja, que os programadores entendam mais do hardware e com isso eles não gastem aqueles ciclos, né, de operação do hardware com coisas que não são importantes, que não são funcionais para o que o software precisa entregar. Só que isso torna a programação muito mais difícil. Então o que a gente vê hoje são frameworks de programação que abstraem o hardware para quem está programando, e às vezes hoje, não sei se vocês já ouviram falar das tecnologias no-code e low-code, que você consegue programar apenas arrastando e clicando ou com pouco código. E isso cria diversas camadas em cima do software, que faz com que aquele software faça coisas que muitas vezes não é necessário ser feito.
e essas funcionalidades adicionais, sem necessidade, geram mais consumo energético do lado do software. E a outra forma de usar software que faz com que a gente consiga economizar energia é a gente customizar a aplicação. Você tem um determinado aplicação que você precisa realizar, você pode quebrar ela no que pode ser executado com mais rapidez no hardware e com mais economia, e o que precisa ser mais flexível deixar no software, que a gente chama de coprojeto de hardware e software. O que eu vou focar mais agora para o resto da apresentação é sobre realmente software e programação. Pode passar, por favor. Então, por que software, né? Por que a gente vai então esquecer do hardware e olhar só para o software? Pode passar. Então, o hardware, frequentemente são otimizados. Então, existe muitas horas de engenharia dedicada a projetar os processadores que vão nos celulares da gente, nos laptops, né, nas TVs e qualquer dispositivo de tecnologia da informação que a gente está acostumado a usar hoje, nos data centers também. Então, são bastante otimizados. Então, hardware programável, ou seja, processadores que você pode rodar software neles, que não são hardware, que não levam, que não precisam de software, né? Aqueles processadores programáveis, hardware, como esse que eu citei, que você consegue programar, eles são otimizados para uso de energia, mas eles são fundamentalmente controlados por software. É o software que comanda o que é que ele vai fazer. Então, ele é uma plataforma que faz qualquer coisa, tá? Mas o software vai dizer o que é que ele vai fazer para realizar uma determinada tarefa. Então, no final, pode passar, por favor? Se a gente tem um software mal desenvolvido, mal projetado, ou mal concebido, né, a gente vai ter esse primeiro problema. A gente vai desperdiçar os esforços de otimização de hardware que foram feitos, né? Se você não usa o hardware que você tem da forma mais eficiente, você está gastando energia à toa. Tá? Pode passar. E o segundo problema é a má operação de software. Supondo que você desenvolveu o seu software corretamente, que ele usa todas as capacidades que o hardware tem para oferecer de forma mais eficiente possível. Uma vez que você desenvolveu, o software existe e ele vai ser usado. Quando ele vai ser utilizado, a gente chama essa parte, né, no nosso laboratório a gente chama de operação de software. Né? Tem desenvolvimento de hardware, desenvolvimento de software e operação de software, que é um passo depois que o software já está pronto. Então, uma vez que o software está pronto, você vai rodar ele. Então, o software hoje existe de diversas formas, como a gente vai ver à frente, mais para o final da apresentação. Existem muitas formas de você executar um software. E como você executa ele, como você opera esse software, que é a responsabilidade tanto do usuário como de outro software que comanda esse software, que é o sistema operacional que a gente conhece, o Windows, ou o macOS, ou o Linux, ou o Android, né, no nosso celular. É responsabilidade dele fazer uma operação do software que foi desenvolvido. Então, pode passar. Se ele opera esse software mal, né, se ele não faz uma boa operação, o que a gente tem... Pode botar um, por favor. Parte do segundo problema aí da má operação de software é desperdício do hardware e desperdício das otimizações que você fez no desenvolvimento. Então, quando você chega na parte de operação, você tem o principal ponto de falha, né? Porque você falha na operação, você desperdiçou todos os esforços feitos na parte de hardware e de desenvolvimento de software. Agora sim, pode passar, por favor. Então vamos falar sobre software, né? Para que a gente consiga realmente, ao final, criar um sistema, né, que seja energeticamente eficiente, a gente precisa combinar essas três coisas. Um projeto de hardware energeticamente eficiente, a gente tem que ter um hardware que seja bem projetado, pensando na economia de energia. A gente tem que desenvolver software pensando na economia de energia, e a gente tem que operar software pensando na economia de energia. Precisa dos três juntos para a gente conseguir colher, né, espremer todo o suco lá da laranja.
Tá? Então, como a gente faz para desenvolver software energeticamente eficiente? E como é que a gente opera esse hardware energeticamente eficiente? O que eu vou falar agora, né, é sobre paralelismo, né, que ele não é a solução para essas duas perguntas, mas ele é parte da solução. Eu queria mostrar para vocês por que é importante a gente falar sobre paralelismo quando a gente está falando de economia de energia em software. Pode passar, por favor. Então, vou contar a historinha agora da computação. Né, há 15 anos, não sei se muitos aqui vão lembrar, os processadores que a gente tinha não tinham 2 núcleos, 3 núcleos, 4, 20 núcleos. Né? A gente só olhava para a frequência de processamento. A frequência dele, esse processador aqui dobrou a frequência. Né? Eu comprei um processador novo, agora meu Windows está rodando 2 vezes mais rápido. Eu dou o boot aqui, né? Inicio o computador e no estalo de dedo o negócio está rodando mais rápido. Então isso era a realidade há 15 anos atrás, porque devido a forma de fabricar os chips que são utilizados para fazer processadores, as fábricas de chips conseguiam reduzir o tamanho dos transistores, que são as pequenas partes que compõem o circuito digital, que compõem os processadores, conseguia reduzir esses transistores de tamanho, de tal forma que quando eles reduziam o tamanho pela metade, eles conseguiam fazer com que ele operasse 2 vezes mais rápido, ou seja, conseguisse fazer o dobro de operações no mesmo tempo. Isso que fazia com que a frequência dobrasse. Né? A gente conseguia comprava hoje, anos 2000, eu comprei um 486 com 200 MHz, chegava no final do ano, 2001, aí já tinha lá um 586 ou um Pentium de 400 MHz, dobrando de frequência. Isso acabou há 15 anos atrás, quando a gente encontrou o que a gente chama da barreira de potência. Os transistores diminuíram tanto de tamanho, tá, que para você aumentar, quando você diminui o tamanho e usa essa diminuição para aumentar a velocidade de processamento deles, você consome muito mais potência. E essa potência, quando você roda no seu dispositivo, ela é transformada em calor. Por isso que a gente vê o nosso celular esquentar quando ele está vendo um vídeo, fazendo alguma coisa. E esse calor era dissipado usando dissipadores, né, depois ventiladores ou sistemas de refrigeração, até a água nos data centers. E chegou um ponto que diz, olha, se a gente continuar com essa história de diminuir o tamanho do transistor e dobra a frequência de processamento, em 2030, né, isso é um fato estimado, né, mas foi feita essa realização. Em 2030 a gente vai ter que arranjar alguma forma de resfriar o chip da mesma forma que a gente resfria uma ogiva nuclear, ou seja, resfriar 1 centímetro quadrado de chip seria o mesmo desafio de resfriar 1 centímetro quadrado da superfície do Sol, o que seria uma coisa absurdamente impossível, né? Você não tem como fazer isso. Então eles mudaram de estratégia. Pode passar, por favor. Eles se deram conta que não tinha mais como resfriar os semicondutores, né? Ali meados do ano 2000, tinham que descobrir alguma coisa, alguma forma de continuar colhendo os frutos do que a tecnologia de fabricação de chips entregava, que era o quê? Mais transistores por centímetro quadrado. Então o que eles fizeram? Então vamos parar de dobrar a frequência do processamento. A gente vai ver um gráfico aqui que mostra que no meados dos anos 2000 foi exatamente o que aconteceu. A frequência dos processadores ela parou de crescer. Ela vinha crescendo, dobrando a cada 2 anos e parou de crescer. E aí tem uma frasezinha ali, né, que não foi inspirado nessa frase, mas eu gosto de citar elas, é uma frase de Nelson Rodrigues que fala: os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade, porque eles são muitos. Então, foi mais ou menos por aí que a indústria de semicondutores conseguiu resolver o problema. Né? Em vez de aumentar a capacidade
dos processadores, como ela vinha fazendo, que ela não conseguia mais fazer isso, então ela aumentou a quantidade. Então agora os processadores, né, tem 2 núcleos, 4, 8, 16, 32, geralmente em potências de 2, né, sempre dobrando, ou na maioria das vezes dobrando a cada período de fabricação. Então pode passar, por favor. Então, com a inviabilidade de produzir chips com um único núcleo, o que a indústria faz? Ctrl+C, Ctrl+V, cria no mesmo chip, ela bota 2 processadores, né? Faz um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, como a gente faz mesmo lá no Word. Bom, não é exatamente como a gente faz não, mas é bem parecido. O processo de você colocar 2 chips, ou 4 chips, ou 6 chips, ele não custa 2 vezes mais, ou 4 vezes mais, ou 8 vezes mais. Então, para a indústria de semicondutores, que fabricava processadores, isso não foi um esforço muito grande. Então ela conseguia entregar mais desempenho, né, de hardware com um custo menor. Então, de certa forma, para a indústria, elas encontraram a indústria de semicondutores, eles encontraram uma forma legal. Só que agora a responsabilidade fica no software, porque antes disso toda a cadeia de produção de software era baseada num único core, num único núcleo de processamento. E quando você vai fazer alguma coisa, assim, se a gente pensar nós mesmos, se eu for fazer eu mesmo, se eu fazer sozinho, eu consigo fazer sem muita dificuldade, né? Essa é uma tarefa que eu estou acostumado a fazer. Agora, se eu quero fazer essa tarefa 2 vezes mais rápido, trazendo uma pessoa que talvez não entenda muito bem a tarefa, eu vou ter que parar, ensinar ela como fazer. Então, coordenar diversos atores para realizar a mesma tarefa, é muito difícil você conseguir a mesma eficiência. E essa é a responsabilidade do software. O software agora é o responsável por fazer com que 2 núcleos de processamento a gente consiga chegar pelo menos perto de fazer com que ele rode 2 vezes mais rápido, ou que tenha 2 vezes o desempenho que tinha. E o projetista de software não estava acostumado a fazer isso, porque ele só sabia programar um processador. E para programar esses 2 processadores, ou 4, ou 8, ou 16, ou mais, você precisa usar paralelismo, tá? Que é a computação paralela, programar software em paralelo. Então, o paralelismo já existia, mas ele sempre foi visto como uma alternativa, nunca foi uma necessidade. E hoje ele é uma necessidade. Pode passar, por favor. Esse é o gráficozinho que eu falei para mostrar para vocês. Aqui a gente tem, cada pontinho desse aí é um chip, tá? E aí a gente tem embaixo o ano, né? Então ele começa à esquerda de 1970 e vai até 2020. Então, meados do ano 2000 ali, a gente tem uma quebra de padrão nesse gráfico. Os pontos amarelos, são triângulos amarelos, são a quantidade de transistores. E essa escala aí é uma escala logarítmica, o que quer dizer que ela a cada avanço que a gente tem aí, a gente dobra e não aumenta linearmente. Ou seja, cresce muito mais. Se a gente fosse plotar isso linearmente, era uma curva subindo muito mais rápido do que ela está subindo agora. Tá? Então, o que é mais importante notar aí é que a curva verde, que é da frequência, como eu falei, no meados do ano 2000, ela parou de crescer. Ela estagnou, porque eles não conseguem mais resfriar os chips. E a curva preta, que é de baixo, que estava em 1 o tempo todo, no ano 2000 começou a crescer. Então, o orçamento de transistores disponível pela indústria de semicondutores, que é o que fabrica os processadores, continua crescendo, ele continua entregando mais transistores por centímetro quadrado, mas esses transistores agora estão sendo usados para aumentar a quantidade de cores. Então, usar esses cores em coordenação para realizar uma determinada tarefa é muito importante. Então, a gente precisa ir nesse caminho. Mas o que é que isso tem a ver ainda com economia de energia? Bom, primeiro, não tem como você fazer computação hoje, né, se você precisar aumentar o desempenho do que você já está fazendo, não tem como você fazer sem usar esses cores, né, sem arranjar uma forma de colher o desempenho oferecido por esses cores.
Então a gente precisa entender qual é o impacto disso na economia de energia, né, no uso de software. Pode passar, por favor. Então, quando a indústria encontrou essa solução, né, será que isso é o suficiente para resolver o problema, né, da revolução digital? Será que a gente vai gastar menos energia agora? Porque a gente está fazendo as coisas em paralelo, porque o software é responsável pelo desempenho. Então, se a gente supor que o desenvolvimento de software é otimizado, né, lembrando que a gente primeiro supôs que o hardware era ótimo, que a gente está usando um hardware que é energeticamente eficiente, que ele usa a energia que alimenta ele de forma ótima. Aí você tem o software. Supondo que o software que foi desenvolvido foi desenvolvido de forma eficiente também. E agora a gente já sabe que para fazer isso a gente precisa de paralelismo. Então, supondo que o desenvolvimento do software é otimizado para explorar o paralelismo, que a gente consegue usar todos esses núcleos, como é que a gente otimiza agora a operação de software, que é a parte final, que eu falei antes, principal responsável por realmente entregar a funcionalidade com menos energia, né, ou com mais desempenho. O grande problema da gente hoje em dia, esse é um problema real, que ainda não tem solução, né, que muitas empresas buscam, e a universidade está engajada em resolver isso, meu laboratório trabalha nessa área, é a parte de tentar operar software de forma energeticamente eficiente. Mas o desafio aí é que nessa era que a gente está agora, que é a era de múltiplos núcleos, a era multicore, a gente tem um espaço de busca da solução ótima muito mais complexo do que a gente tinha antes. Agora a gente tem múltiplos núcleos, não tem só um núcleo só, como era antes, que era simples, era só um núcleo para rodar. Agora, além de múltiplos núcleos, a gente tem múltiplas threads, que vocês talvez estejam acostumados como um núcleo, tenham visto aí na especificação de um celular ou de um laptop, de um computador, como núcleos lógicos, né? Ou núcleos virtuais. Na academia a gente chama de threads de hardware. Então você tem por núcleo você tem mais de uma thread. Você tem frequências de operação diferentes para esses processadores, ou seja, que você pode configurar para rodar mais rápido ou mais lento, né? E isso tem um impacto grande, que a gente já falou sobre frequência, né? E o impacto que ele tem na potência, tem um impacto grande na potência. Você tem o tipo de núcleo. Então, no meu celular, que é um Samsung S21, e nos telefones da Apple também, você tem agora núcleos diferentes para fazer tarefas diferentes. Então o seu hardware ele pode ser explorado, né, pelo software para gastar mais ou menos energia e desempenhar uma tarefa melhor ou pior, né, dependendo da tarefa. Se for uma tarefa que não requer que você entregue a resposta imediatamente, você pode usar um núcleo lá que é mais lento, mas gasta muito menos energia. Em vez de você rodar, né, numa frequência mais alta possível, num núcleo mais avançado que você tem no seu celular. Então você tem esse tipo de núcleos diferentes que também torna difícil você encontrar qual o melhor ponto de operação para aquele software. Além disso, você tem as GPUs, que você pode usar para processamento de vídeo, mas também para outro tipo de processamento, como inteligência artificial. Então cada ponto de operação, ou seja, cada variação que você faz em qualquer um desses parâmetros aí no espaço gera uma contribuição diferente para o consumo energético. Você vai ter consumo energético muito grande e muito pequeno, dependendo dessa configuração. E são realmente muito discrepantes. Então, para que a gente consiga operar software de forma eficiente, né, isso requer uma escolha muito cuidadosa de qual configuração a gente vai rodar. E o fato é que hoje a grande maioria dos softwares deixa isso a responsabilidade do próprio usuário ou do sistema operacional. E eu posso falar para vocês que os sistemas operacionais hoje não têm uma solução para identificar qual é a operação de software mais adequada para um software específico. Pode passar, por favor. Então, vou falar um pouco agora sobre o que a gente faz lá, né, no nosso laboratório. Então, a gente fala sobre operação. A gente
além de outras coisas, a gente desenvolve pesquisa na área de operação de software. E isso tanto na área de computação de alto desempenho, que seria computação para supercomputadores, quanto na parte de sistemas embarcados e dispositivos móveis também. Aqueles gráficos que vocês estão vendo ali, eu não tenho um apontador, então não vai dar para falar, mas eu vou só falar um pouquinho. Veja que no gráfico mais à direita, a gente tem as barrinhas menores e as barrinhas maiores. Essas barrinhas maiores estão em torno de 8 vezes as barrinhas menores. E essas barrinhas, a menor barrinha que vocês estão vendo aí, mais à direita, é das técnicas que a gente usa para economizar energia. Então, isso mostra que, sem otimização, um software pode gastar até 8 vezes mais energia do que usando nossa técnica. Tá? E ali do outro lado, a gente tem curva de Pareto, que são... a gente identifica pontos de operação de um software no celular e, de acordo com a necessidade, se eu quero realizar essa tarefa em tantos microsegundos, ele vai dizer qual é o melhor ponto de operação dentro dessa curva de Pareto, que é uma curva ótima. Né? Pode passar, por favor. Então, além de computação de alto desempenho e sistemas embarcados ou sistemas móveis, a gente também trabalha na nuvem. Isso aí é um exemplo de um processamento de uma aplicação chamada transcoding, que todo mundo usa aqui sem saber. Todo mundo assiste Netflix aqui, né? Netflix ou Globoplay ou qual que vocês quiserem. Então, os vídeos que a gente assiste, eles são armazenados num determinado formato, e à medida que você solicita esse vídeo para assistir, o servidor vai ver qual o tamanho da sua tela e vai transcodificar aquele vídeo para aquele tamanho ideal, para que você tenha a experiência mais fluida para assistir. Então isso é um processamento, você precisa processar isso, precisa de data center, você precisa ou usar a nuvem para entregar essa funcionalidade. E a gente fez uma análise dessa aplicação e consegue identificar ali naqueles gráficos, mostra onde quais são os pontos de operação, né, de software mais adequados para você rodar essa aplicação, dado um determinado vídeo. Tá? E na parte de internet das coisas, vocês já ouviram falar, né, que onde a gente espera aí que a internet venha a alcançar trilhões de dispositivos. A gente também tem um artigo publicado nessa área, mas um artigo de posição mostrando quais são os desafios que a gente deve encontrar nessa área. É isso. Pode passar. Eu acho que agora só um pouquinho sobre o meu laboratório, lá na UFRN. Pode passar? O meu laboratório não, gente. É um laboratório público, o laboratório que eu coordeno. O laboratório é o LAPS, é o Laboratório de Arquiteturas Paralelas para Processamento de Sinais. Tá? Sou eu mais 4 docentes que participam desse laboratório. A gente tem, em média, uns 3 visitantes. Né? Um deles é o amigo do nosso colega aqui, do Marcos. Tem 3 doutorandos, 6 mestrandos, em torno de 8 alunos de graduação fazendo TCC ou iniciação científica. E a gente tem um link ali, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Mas a gente faz pesquisa em um bocado de coisa, tá? O que eu falei aqui está marcado em laranja ali, tá? Mas a gente faz pesquisa em outras coisas também. Então, basicamente, em pesquisa aplicada, o que diz respeito ao que a gente falou hoje aqui, o trabalho em software paralelo energeticamente eficiente, e em pesquisa básica a gente trabalha no desenvolvimento de modelos de desempenho e de energia de software. É isso, muito obrigado. Bom, ninguém fez pergunta, mas, por favor, se quiser alguma pergunta para fazer. Qual a maior dificuldade na identificação de melhorias possíveis? Vamos lá, microfone. Bom dia, né? Boa tarde, eu nem sei a hora. Bom dia. Qual a maior dificuldade assim que vocês, durante as pesquisas, identificam para melhoria do código do software, visto que boa parte deles roda sobre uma máquina virtual, ou como a JVM, ou com outras linguagens de programação que tentam abstrair o hardware em baixo nível,
E assim, se vocês já conseguiram pensar em alguma técnica que seja aplicável ao software de maneira geral, contanto que ele continue rodando em várias plataformas, porque às vezes para você otimizar, você, como falou lá no início da apresentação, você precisa de detalhe do hardware para explorar, e aí se eu faço para aquele hardware específico e eu preciso trocar, aí eu perdi, aí eu tenho que refazer o software todinho, ou então ficar amarrado àquele hardware até a vida útil, o fim da vida útil do software, né? Vocês têm algum tipo de pesquisa, quais são as percepções de vocês? Marcos, né? Ótima pergunta, Marcos. Bom, eu acho que o que você está querendo que eu lhe responda é o que a gente busca, mas é muito difícil você encontrar uma solução que resolva todos os problemas, ou seja, que independente do framework de software que você está usando, independente do hardware, ele vai chegar lá e usar a solução ótima. Então, na ciência, ou no laboratório, o que a gente geralmente faz são isolar os problemas, a gente tentar resolver um problema de cada vez. E uma vez que a gente encontra soluções de problemas isolados, a gente tenta juntar para criar uma solução mais global. Mas primeiro a gente tenta abstrair essa parte de máquinas virtuais, porque isso são camadas que tornam muito mais difícil você criar algum método para explorar a economia de energia. Então a gente primeiro tenta resolver o problema mais simples. Vamos supor que eu tenho um código e vou rodar ele lá. E eu simplifico mais ainda. Nessa parte aqui, a gente tem outra área de otimização de código também. Mas eu suponho que o código ele é imutável, porque estou trabalhando com a operação de software. Então eu tenho um código que ele pode rodar em paralelo e eu quero encontrar a melhor configuração para executar aquele hardware, observando questão de desempenho e energia. Então, eu posso priorizar desempenho, aí não importa com energia, eu posso priorizar energia, não me importa com desempenho, ou posso ter um trade-off dos dois. Eu quero o melhor desempenho para essa energia máxima. Entendeu? Então, a gente tenta simplificar, porque uma solução genérica, ela não existe e é muito difícil de ser alcançada se você quiser abraçar ela de uma vez só. Então a gente tenta trabalhar com problemas mais isolados. Respondi? Eu não sou da área tecnológica, não sou tecnológica, tá certo? Eu sou bibliotecária, mas eu sou uma das pessoas que polui e gasta energia, porque eu costumo dizer obrigado na resposta dos meus e-mails, né? E e agora eu vou ter que ver se corto isso, não sei se me sinto grosseira. Mas a minha preocupação foi exatamente por você ter falado isso, tá? Se num simples obrigado de uma resposta de e-mail, a gente está gastando tanta energia assim, e o espaço para 2025, 2030 é amanhã, né? Aqui no tribunal a gente está pensando e fazendo uns estudos para a implantação de um repositório confiável, arquivístico confiável, certo? O RDC-Arc, com o Atom e o Arquivemática. Então, se um simples obrigado gasta tanta energia, como é que a gente, enquanto tribunal, enquanto está pensando, né? E eu digo tanto para a área de TI como para a gente da área de negócio, de gestão documental, como é que a gente pode pensar em armazenamento desses documentos arquivísticos, que a ideia é que eles sejam permanentes, né? E a massa documental é cada vez maior, principalmente os natos digitais. Como é que a gente pode pensar em sustentabilidade, né? Tanto a parte de TI, mas a gente também, enquanto gerentes dessa área documental, para que a gente possa fazer um serviço de qualidade, respeitando a preservação dos documentos, mas sem causar tanta gasto de energia. Acho que foi mais difícil que a dele, viu? A sua. Bom, a parte de armazenamento, eu diria que ela primeiro que ela vai, se a gente pensar, bom, mandar um e-mail de obrigado, é só uma palavra obrigado, ela não deveria gastar tanto. Mas ela gasta mais do que se eu armazenar uma palavra obrigado. Só para a gente ter uma comparação. Então, assim, armazenar uma palavra obrigado por anos, ela não vai gastar tanto do que enviar o e-mail de obrigado. Porque enviar o e-mail de obrigado requer a gente movimentar muitos servidores ao longo de uma cadeia. Então, assim, dependendo de para onde ele vai, se for aqui dentro
do TRE mesmo, ele fica aqui dentro, né? Ele vai passar nos servidores daqui, não vai lá para os Estados Unidos, né? Mas se eu quiser mandar um e-mail para um colega lá na Europa, ele vai passar por muitos servidores até chegar lá e está consumindo, né? Joule por joule lá de energia em cada servidor que ele passa. Então essa só para dizer que são diferentes. Mas se a gente olhar só para a parte de armazenamento, armazenar alguma coisa, hoje em dia também consome, porque você tem que deixar se for um disco, né, rígido, você tem que deixar ele ligado. Se for uma fita, aí vai gastar menos, né? Assim, se é arquivo, que você não vai mexer muito naquilo, de vez em quando você quer buscar, aí existem vários níveis diferentes de armazenamento. Você vai botar numa fita, que ela fica lá, aí uma vez na vida ela não tem um negócio lá em 1972 que eu preciso buscar, aí você vai lá naquela fita, roda, espero que demora mais e busca. Até hoje se usa fita, né, que é uma coisa que foi desde o princípio da computação pela eficiência, porque não gasta. Você bota lá e não gasta. Ela fica paradinha lá. Só quando você vai ler é que você vai gastar energia. Disco, né, que a gente meio que está aposentando, né, muita gente ainda usa, mas os discos rígidos, né, os HDs que a gente chama, eles gastam energia o tempo todo. Se você deixar eles ligados, né, e geralmente eles são mantidos ligados em storages, ele gasta energia. Então, se você deixar, ele vai gastar energia. E tem os SSDs que são mais econômicos, mas aí você não consegue usar ele para ficar lendo e escrevendo muito nele, porque aí ele já perde a vida e tem que trocar. Então, para cada aplicação, você precisa identificar qual é o material ideal para o armazenamento. É uma coisa que você vai buscar o tempo todo, tem que estar no SSD, que está lá mais rápido você buscar. É arquivo, então tem que estar em fita. Ela vai estar uma coisa que você não quer agora, não pode. Daqui a alguns minutos você vai conseguir ele, mas não está acessível. Se você quiser deixar tudo acessível, aí realmente você vai gastar muitos watts, muitos quilowatts-hora aí. Se quiser levar em consideração isso aqui, sim. Tá. Opa, deixa eu passar aqui. Outro aqui atrás. Bom dia, professor. Duas questões. Primeiro, por exemplo, na continuidade do que o senhor explicou, o que é que o senhor acha desse armazenamento não energizado, tipo das placas de vidro que a Microsoft está testando recentemente? E uma curiosidade, se vocês já testaram, por exemplo, para nem todo mundo aqui da área de TI, em termos de sistemas operacionais, tipo Linux, Windows, macOS e para os mobile, se vocês chegaram a alguma conclusão do ponto de vista de qual deles é mais eficiente na rotina diária da gente, mais comum. Não, a gente não faz pesquisa nessa área, a gente não pesquisou isso ainda, certo? Na área de sistemas operacionais, o que a gente faz, primeiro a gente trabalha com Linux, que é aberto, então a gente tem acesso a mexer com eles e alterar a forma como ele opera. A gente não comparou eles, mas no que a gente precisa do sistema operacional, por exemplo, para fazer com que ele execute uma tarefa com determinada frequência, com determinado núcleo. A gente chama isso do governor, ou governador de frequência do sistema operacional. A gente mexe nisso, né? Mas a gente só mexe com Linux. E a gente compara o nosso governor com o governor do Linux. A gente não compara o governor do Linux com outras formas. E sobre a pergunta de armazenamento, eu li recentemente sobre essas placas de vídeo da Microsoft, não tenho conhecimento sobre isso. Eu queria trazer outro aspecto interessante. Assim, a pesquisa, a ciência, ela é muito importante para a gente resolver problemas como esse, né? A gente está vendo o consumo energético crescer, a quantidade de informação que está sendo gerada no mundo, a taxa de crescimento da quantidade de informação só cresce. Se a taxa cresce, está crescendo muito, imagina a quantidade de dados, ela é exponencial, a gente está gerando muito mais dados do que a gente consome. Eu vou dar um dado, eu quero voltar para a parte das placas de vidro, mas deixa eu ver se eu consigo me lembrar de voltar. Dar um dado sobre a parte de bioinformática, né, que uma vez eu dei uma palestra para uma audiência de bioinformática, falando um pouco sobre
a área de supercomputação que eu atuo. Então, os supercomputadores, eles dependem da indústria de semicondutores para gerar mais capacidade, né? Então, você pode dizer que ele cresce à medida do que a capacidade dos processadores cresce. Então, se você está dobrando a quantidade de núcleos a cada nova geração de processador, você pode pensar que um supercomputador pode dobrar de tamanho, apesar de precisar de muito recurso para isso, mas tudo bem. Você cresce, você dobra a cada 2 anos a capacidade de supercomputadores ou de computadores qualquer. Mas comparando supercomputadores com sequenciadores, que são as máquinas que geram informações a respeito do nosso DNA, né? Ela pega um fio de cabelo ou uma gota de saliva e consegue a partir dali fazer um sequenciamento e gerar dados a respeito daquele DNA. Então, os sequenciadores eles estão conseguindo gerar dados numa taxa muito maior do que a taxa de que a gente está conseguindo aumentar a capacidade de processamento. Então a gente vai chegar a um ponto que a gente tem que escolher o que vai processar, porque não tem como, você não vai ter máquina suficiente para fazer isso. Isso é muito dado. Então a gerência da informação ela está cada vez mais importante nessa nova era. Tem outro jargão que fala que o dado é o novo petróleo, né? E hoje em dia com dado, mas para você colher informação do dado precisa processar. E para processar você precisa rodar em data center, em supercomputadores, e isso gasta energia, né? E tem um impacto, a gente sabe tudo isso. Voltando às placas de vidro, eu não sei a respeito das placas de vidro, mas eu já, falando em armazenamento, uma coisa que tem se mostrado promissor, mas ainda a gente está longe de uma tecnologia para isso, eu acho. A gente tem provas de conceito que talvez tornem tecnologia e possam ser utilizadas. Armazenamento em DNA, ou seja, usar a nossa cadeia, né, a informação que tem em cada uma das nossas células para armazenar a informação. Você consegue armazenar até 4 GB em uma molécula de DNA e aquilo dura milhares de anos, né? Ao contrário de um CD que dura alguns anos, né? Ou a placa de vidro, não sei por quanto tempo, acho que são dezenas de anos, né? Mas se você comparar com DNA você botou numa prateleira, né? Se você tiver uma forma de ler, né? É muito mais perene do que a fita que eu falei aqui antes, tá? Bom dia. Minha pergunta é sobre aceleradores GPU. Vou só contextualizar rapidamente. Existe uma adoção cada vez maior de algoritmos de IA aplicados a negócio. E aí, muitos desses algoritmos utilizam várias GPUs que têm um consumo energético muito alto. Percebo também, pelo que eu leio, uma tendência de fazer otimizações, tanto na parte de treinamento, que gasta energia, às vezes vários dias, né, quanto na parte de servir esses modelos para poder ser utilizados. Tanto via software quanto via hardware, a tendência de usar só uma GPU. Na sua avaliação, se você teria alguma avaliação, qual é essa tendência? O hardware via ser otimizado ou técnicas de software para poder fazer uso de menos recursos de GPU? Hoje as GPUs viraram a mesa, né, para a inteligência artificial, né? Assim, sem GPUs a gente não teria o que a gente vê hoje, porque ela é um tipo de hardware que tem muitos núcleos, mas eles são muito simples, mas são numerosos. Lembra da frase de Nelson Rodrigues? Não, eles são numerosos, são muitos núcleos. Muito simples, né? Não tem nada muito complexo, mas conseguem mastigar dado de uma taxa muito alta. Então eles são muito eficientes para processar dados, e por isso que eles são aplicados em IA, porque eles formataram o workflow, né, o fluxo de trabalho para treinamento e inferência, que é a parte onde você usa o modelo, para fazer um uso muito eficiente de GPUs. Existem inúmeras plataformas experimentais que tentam fazer um uso ainda melhor, né, do hardware para fazer isso. E aí você pode pensar em hardware, existe pesquisa em novos tipos de hardware para fazer isso, e software também.
Então, para as coisas que já estão bem estabelecidas, as grandes empresas como a NVIDIA, que tem todo o interesse em fazer com que o ChatGPT, a Microsoft use as placas dela, eles têm um batalhão, um exército de engenheiros de software, só otimizando o kernel, a parte mais importante daquele treinamento, para fazer com que aquele software rode muito rápido na GPU deles. Então, o uso de GPU hoje, ele é muito amplo por causa do fabricante que fornece as bibliotecas. Porque programar uma GPU, lembra que eu falei lá no começo que você pode otimizar o software aproximando ele do hardware? Então, quando você usa a GPU hoje para fazer um treinamento de IA, você é um cientista de dados, você não sabe nem como é que funciona a GPU. Por quê? Porque a fabricante, a NVIDIA da GPUs, ela entrega para você uma biblioteca que você só faz chamar como se fosse uma função lá no seu código e ela faz a mágica. Mas por trás daquilo ali existem muitas horas de engenharia para fazer aquilo, espremer toda a laranjinha daquela GPU. Então, o que a gente tem hoje é fruto de muita pesquisa e o que vai vir na frente também vai ser fruto de muita pesquisa. Agora, o que é que vai vingar, o que é que vai ficar, eu acho que é difícil dizer. Tem a computação quântica também, que está se explorando. Talvez a computação quântica seja em 10 anos, seja uma nova revolução, como está sendo a IA hoje. Então, eu não saberia responder assim, eu não sei se a sua pergunta foi essa, mas para onde a gente está caminhando? Qual é a otimização software ou hardware? Os dois. E os dois têm que caminhar junto, porque está o tempo todo mudando o hardware, então o software tem que ir acompanhando. Mas a gente tem que encontrar uma forma de fazer com que, de separar os interesses, né? Se você esperar que você faça um hardware muito complexo e o cara que vai usar lá na ponta, o cientista de dados, tem que programar aquele hardware, ele nunca vai ser utilizado. Então tem que ter uma cadeia aí de entrega para poder alavancar esse desempenho. Porque eu vejo hoje um esforço muito grande de melhorar, usando quantização, sendo mais técnico, para poder diminuir o tamanho dos modelos de bilhões de parâmetros reduz para rodar até inferência em CPU. E aí, quando eu comecei a testar esses modelos em CPU, eu comecei a me questionar sobre a questão da GPU, se seriam realmente o caminho seria melhorar as GPUs ou se técnicas de softwares para poder rodar, inferir em CPU seria a tendência, até para poder investir tempo estudando. Mas era exatamente essa. Se você teria alguma avaliação nesse sentido, só para esclarecer isso, mas respondeu. Só para complementar, essa parte, estamos entrando numa parte bem técnica, talvez não seja interessante para todo mundo, eu vou só concluir. Porque é interessante, para mim, eu acho bem interessante. Então, esses modelos que são capazes de gerar todo esse alvoroço aí de inteligência artificial, que faz com que a gente consiga ter uma excelente produtividade, muito maior do que a gente já tinha, né, com o ChatGPT, o Bing e outros que tem aí, eles são modelos massivos, eles realmente precisam de muitas máquinas para rodar. E o que você está falando aqui, existe muito estudo em tentar reduzir o tamanho desses modelos, né, para que você consiga entregar a mesma funcionalidade com menos consumo energético, por exemplo, ou com menos consumo de capital, por exemplo, que é o que as empresas estão principalmente interessadas, né? Quando vai por aí você começa a trazer problemas para GPUs, porque as GPUs elas não são muito boas para fazer coisas diferentes dependendo da situação. Elas têm que fazer a mesma coisa em muito dado. Aí quando você diz, não, agora eu não vou, nesse pedacinho eu não preciso, aí você acaba fazendo para modelos esparsos, ou seja, que não tem uma regularidade, aí as CPUs começam a ser melhor. Então talvez exista um trade-off aí, né, de quando você voltar para CPUs ou um outro modelo de computação que consiga resolver modelos esparsos de forma mais eficiente. É tudo muito novo ainda. Olha o que a gente está... Assim, a inteligência artificial voltou com... É antiga, desde os anos 60 que você fala de inteligência artificial, né? Mas agora, com as GPUs, em combinação com esses novos modelos, ela deu esse boom. Então,
é muito recente para a gente dizer o que é que vai acontecer. Tá? Bom dia ainda, né? Não, boa tarde. No caso, eu não vou nem fazer uma pergunta, eu queria fazer um comentário. Pergunto se, assim, desculpe se eu dei uma viajada, mas é que durante a palestra, minha cabeça aqui ficou assim, não parou de funcionar, porque eu dei uma lida um pouco sobre o assunto de TI verde antes da palestra, e eu vi que realmente, de fato, o maior consumo de energia está na indústria. Logo nos seus primeiros slides, eu percebi que trouxe esse assunto, e na medida que a palestra foi seguindo, eu percebi que o foco era nos softwares. Porque a gente sabe que a indústria ela vai avançando, trazendo novas tecnologias, novas formas de processamento, e o software precisa usar essa potência da melhor forma possível. Que eu acredito que vocês trabalham essa questão dos sinais, tem a ver de o que é que eu faço dado um hardware, como é que eu faço para ele funcionar da forma mais eficiente possível. E daí a gente entra nesse conceito de nuvem e tudo mais, tudo que está sendo usado para otimizar a utilização da energia, né? Quer dizer, você vai diminuir a quantidade de hardware, vai colocar isso em termos, né? Vai colocar isso na nuvem, porque na verdade o que está na nuvem está no hardware, a gente sabe disso. Mas o funcionamento dele precisa ser otimizado e será feito através de software, né? Mas aí nós, como usuários, nós que não estamos no dia a dia da informática, trabalhando nos bastidores, o que eu vejo muito é o seguinte: a tecnologia vai avançando e os equipamentos vão ficando cada vez obsoletos num tempo menor. E o que é que a gente faz com isso, né? Então, existem várias frentes, né? Essa sua frente que procura otimizar a própria utilização. E existe um outro lado que eu acho que muitos de nós precisamos, carece disso. Eu acho que não há essa preocupação da indústria do que a gente faz com esses equipamentos, né? Quando você tem um smartphone, por exemplo, muitas pessoas têm toda aquela capacidade e usam muito mais para ver vídeos, para fazer outras coisas, menos para falar, né? Se usa muito pouco o telefone. De forma que quando você vem um novo equipamento, você ignora aquele ali, até mesmo para você falar, para você ler, né? Você então está sempre querendo aproveitar uma nova tecnologia para usar os mesmos recursos. Muitas vezes você tem muito recurso para pouca utilização. Então, eu acho que uma preocupação e uma forma como a gente pode contribuir, o papel de vocês é importantíssimo, né? A sua palestra foi brilhante, muito interessante. Mas para nós, enquanto usuários, eu acho que carece muito isso. E quando a gente fala de TI verde, de uma forma geral, a gente tem que imaginar tudo isso, né? Então, tanto esse aspecto dos bastidores, que a gente só sente na hora que a gente utiliza, né? Poucos aqui têm noção da profundidade de determinados assuntos aqui. Mas eu acho que uma das coisas que a gente pode, inclusive, contribuir, porque armazenamento vai preocupar a indústria, vai preocupar quem está pesquisando, para quem está tentando buscar novas soluções. Mas nós, enquanto usuários, o que é que a gente faz com essas, né? Onde é que a gente vai descartar? Descartar onde? Né? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar numa política também agregada a isso aí, que a gente possa contribuir. Como? O que é que a gente faz com aquilo que a gente tem em casa? Existe alguma forma, ou aqui, ou... a gente fica sempre esperando que tenha algum ponto que a gente possa levar. Muitas vezes a gente leva equipamento para conserto e reza até que fique por lá, né? Porque vai trazer em casa e vai fazer o quê? Né? Eu tenho lá em casa notebooks, o que eu faço com isso? E se quando a gente pensa em cuidar da natureza, a gente tem que cuidar principalmente desse aspecto também. Porque a energia está se renovando, se está buscando novas fontes de energia para que isso funcione sempre. Mas e o lixo vai para onde, né? Excelente comentário, obrigado. Eu queria só falar um pouquinho em cima disso, só para... então, realmente o que a gente trabalha na parte de economia de energia em software. Né? Esse é o nosso aspecto, o ângulo de visão para a TI verde. Né? Existem muitos outros aspectos na parte de hardware, e uma das partes muito importante é a parte de produção dos equipamentos. Então, o custo, quando você está falando nisso, você está preocupado
não somente com o consumo daquele equipamento, mas quanto que se consome de energia ou de recurso da terra para produzir aquele equipamento. Então é uma área, além, está falando de recurso também, mas o pessoal costuma nessa área traduzir com pegada de carbono. Então, qual é a pegada de carbono do novo iPhone? Quando eu compro um iPhone, quanto é que quantas toneladas de CO2 eu estou jogando na atmosfera quando eu compro um novo iPhone? Então existe pesquisa nessa área, né? O lixo ele é uma consequência do uso, mas assim, o impacto maior é na produção, porque ele produziu. Aí, se você consegue reciclar esse lixo, você reduz o impacto da produção. Mas você está produzindo o tempo todo e não está preocupado em reciclar, aí o impacto da pegada de carbono vai lá para cima, né? Porque você está descartando isso, deixando em casa, né? Você não está servindo de nada além daquela vida útil que ele tem. Então existe pesquisa, eu não sou dessa área, mas eu tenho colegas que na Califórnia que trabalham com isso, deles pesquisam, por exemplo, qual é o momento certo, quando é que é o ponto ideal para você trocar um servidor. Em vez de você comprar um novo servidor que vai ser mais potente, será que aquele servidor não tem uma vida útil maior? Ou então até comprar servidores usados que vão fazer a mesma... Então existe pesquisa nesse aspecto também, e geralmente a variável de otimização aí é carbono. A gente está vendo aqui watt e hora, né? Joules, que a gente está preocupado em economizar energia. E isso não necessariamente tem um impacto no ambiente. A produção de um novo iPhone, de um novo celular da Samsung, de um novo laptop da Dell, da HP, né, de um supercomputador, sim, tem um impacto no meio ambiente, a produção dele, além da energia que está consumindo. No nosso laboratório a gente está, por enquanto, só preocupado com a parte de consumo energético. Mas esse aspecto que você falou, ele é gigante também na TI Verde. Tá, obrigado. Aí é outro aspecto aí social que foge completamente da minha área, mas Inclusive, trazendo um pouquinho da internet das coisas que você falou aí, há uma grande ideia que você diminua muito desse consumo energético na medida em que você vai ter vários aparelhos se comunicando, apesar de você ter que trocar, né, já que tudo vai estar conectado, mas é uma tendência, né, as cidades inteligentes já estão vindo para isso. E imagine como é que você vai ter uma indústria amigável se você tem uma tendência aí de trocar tudo que você tem, inclusive a própria forma de você construir, o seu viver será diferente, né? Então, na medida que você pensa na internet das coisas, as coisas já estão se interligando, a tendência é você realmente usar cada vez mais energia. E o interessante, existe até um livro, não sei, Energia Sustentável, se eu não me engano, eu tenho até, não lembro bem o título não, mas fala sobre sustentável. É a questão da energia sustentável, que há alguns mitos. Por exemplo, quando você fala, eu vou colocar energia eólica, porque ela é mais amigável, né, mais limpa. Mas as pessoas esquecem de que são feitas aqueles, né, toda a parafernália. E depois, o que é que você faz com isso? Né? Onde é que você joga quando ele não servir mais? Né? Então, uma série de coisas que precisam ser pensadas, e eu concordo, realmente a produção sempre é o que gasta mais, inclusive muita água, mas uma hora esse lixo vai para algum lugar, né? Seria interessante se você conseguisse pegar de volta e reutilizar, né? A Califórnia ela foi pioneira na parte de energia solar, né? Há uns 20 e poucos anos. E agora eles estão com um problema gigante. O que fazer com os painéis solares que já estão perdendo eficiência? Então existem lixões gigantes lá, só de painéis solares na Califórnia, porque não sabe o que fazer, não pensaram nisso, né? A gente está com o tempo quase esgotado, mas vou fazer uma pergunta prestigiando aí quem está no YouTube. Ronald, nosso engenheiro aqui civil,
Ele diz: o TRE tem consumo noturno de 100 kWh na madrugada, essencialmente do CPD da sede e fora em funcionamento, suas respectivas refrigerações. Eu sei que sua parte foi mais da parte do software, né? Aí diz: como otimizar na prática a eficiência energética nesse caso? Bem, pelo que o Carlos Magno me falou, já foi otimizado. Talvez exista espaço para mais otimização. Existe pesquisa nessa área também. Assim, talvez, se estiver interessado, eu posso talvez dar alguns apontadores para o que é que tem sido feito, porque esse é um dos calos da supercomputação, que é uma das áreas que eu atuo, né? Supercomputadores consomem muita energia. E isso gera um custo, além da pegada ambiental que a gente está falando aqui. O que se busca é reduzir esse custo ao máximo para a refrigeração. Existem diversas técnicas, por exemplo, usar refrigeração a ar, dependendo do tamanho do data center. Se for um data center muito grande, o que você faz? Você troca os ar-condicionados a ar por um chiller que resfria a água e ele circula a água fria ou morna também, que é mais eficiente ainda, dentro do servidor. E aí ele extrai o calor lá de dentro. E aí você não precisa resfriar o ambiente como um todo. Não perde... a termodinâmica mantém. Assim, você não precisa deixar um negócio muito gelado lá dentro e ir perdendo calor pelas paredes, né? Só rapidinho para falar da realidade daqui, né? Nós tínhamos lá um data center que ele era refrigerado numa sala grande, tinham 5 ar-condicionados desses dos grandes. Então a gente tinha um consumo bem grande e nós temos também um site de backup lá no COGE, um espaço semelhante também com um outro data center. O daqui da sede a gente otimizou o consumo de energia comprando uma solução onde os computadores do data center eles ficam no container, que a refrigeração é feita dentro desse container, que é um espaço bem menor. Então a gente pôde desligar todos os ar-condicionados. Lá no COGE a gente tem uma sala menor, com um espaço de backup que ainda tem uma solução para diminuir, para otimizar lá. Então só para mostrar como mesmo otimizado ainda tem um grande consumo de energia. Isso. É porque eu acho que ele comparou, talvez não tenha comparado com anos atrás, né? Ele está talvez feito essa análise desse ano para cá, que é quando a gente já fez, né? Então eu acho que é bem interessante, Ronald, se você estiver assistindo, se você comparar em anos que a gente não tinha esse sistema, né? Aí talvez apareça aí a economia de energia. Uma proporção que a gente costuma enxergar é 30% do consumo das máquinas. Está mais ou menos ok, né? Você tem um data center que consome em torno de 30% do consumo das máquinas para refrigerar as próprias máquinas. Só que aqui para a gente aqui, porque a temperatura externa é muito mais alta do que na média, né, dos outros lugares onde tem data center, a gente acaba tendo um pouco maior, o gasto sendo um pouco maior. Tá? Não sei se tem mais alguma pergunta. Vamos agradecer aqui a excelente apresentação do professor Samuel Xavier, né, na nossa primeira palestra de TI Verde, né, como eu disse no início, era uma demanda do nosso plano de logística sustentável, que a gente está cumprindo hoje, né, não tem tanta gente aqui, mas tinha mais de 50 pessoas aí assistindo aí no YouTube, das zonas, ou aqui mesmo do tribunal. Então eu quero agradecer aí, viu? Em nome do TRE. Muito obrigado. Valeu, Marcos. Vamos só tirar uma foto, tira aqui, né, nós três aqui, para a gente registrar aí. Vamos ter o sorteio, viu? É bom ficar. Obrigadão, viu? Obrigado. Zé Rafael, viu? Quem encontrei com você. Bom. Foi realmente muito legal a cidade. Foi. Valeu. Um abraço. Para concluir, nós vamos fazer o sorteio aqui, como eu disse, são 9, mas antes eu queria chamar aqui Leandro, como do evento ainda passado, foi o patrocinador aí, o
representante do sindicato do TRE, que nos brindou aí com a estrutura aí do lanche, dos sorteios de lá, certo? Então, dê uma palavrinha aqui pra gente. Olá, pessoal. Bom, estou aqui representando o Sintrajur, nosso sindicato, né? E parabenizar a administração pela iniciativa da TIV, de a gente tem que trabalhar na valorização não só dos recursos de TI, dos servidores de TI também. A coisa anda muito rápido, a gente tem que estar sempre correndo atrás, né? Então é importante que tenham iniciativas como essa e outras mais que venham. Com relação ao Dia do Servidor, eu venho aqui para parabenizar a todos nós, servidores públicos, né? Nós que, até o nome servidor público ele é bem interessante, que nós não somos trabalhadores apenas, né? Nós somos servidores, nós carregamos o Brasil nas costas, né? Nós servimos ao país, embora soframos tanto preconceito, mas nesse dia é importante parabenizar a cada um de vocês, a cada um de nós, em especial nós aqui da Justiça Eleitoral, né? E aí eu lembro muito de uma reunião que teve em 2012 com a ministra Carmen Lúcia, então presidente do TSE, que um ex-diretor do Sintrajur aqui, eu estava como o diretor da ANATA, e o Valdeir, que era diretor da FENAJUF à época, em resposta à ministra, ele falou para ela o seguinte: foi questionado na época, a gente estava lutando por reajuste, pela equiparação da função do chefe de cartório, né? E ela questionou nesse momento da eleição fazer isso, um risco da democracia, se não seria perigoso. O Valdeir falou para ela o seguinte, falou: ministra, nós, servidores da Justiça Eleitoral, nós somos a garantia da democracia. Nós que deixamos as nossas famílias em casa para que aconteçam todas as eleições, para que exista democracia no país. Então, nesse momento, eu gostaria de dar parabéns para todos os servidores, mas principalmente para nós aqui, que somos o pilar da democracia do Brasil, que fazemos a democracia acontecer. Parabéns para todos nós. Então vamos lá, já pode chamar? Hein? Aqui, ó. Ligeiro. 1 minuto para você. Tem a lista aí? Como é? Cadê o sorteio? Paolo não quer mais sortear, porque da outra vez sorteou e não ganhou. Ainda não vi seu nome lá, não. Bota mais um aí no limite do sorteio, Paulo. E cadê o número que eu não estou vendo aí? Ganhei. Não, cadê o número? Não, o número é a coluna da esquerda? Pronto. Temos 62 participantes do sorteio. Então, para um bom matemático, 9 dividido por 62, dá quanto, Marília? 15%. Então, 15% dos que estão... Isso é o seguinte, se estiver presente, ou aqui ou lá. Então, pode ser que aumente a chance. Vamos lá. Roda. Roletrando. 19. Tá não, é? Ale... Não. Não, aí pode. Hein? Não. Receber. Eu já tomei a sua garrafa da outra vez, agora pronto, chegou ela. Rapaz, que cabra... Eu não vou nem dizer o termo, né? Que cara sortudo danado, rapaz. É? Valeu. A foto aí.
Valeu. Vamos lá, roda. Bota uma musiquinha aí. Dezesseis. Cláudio Melo. Cláudio Melo se encontra? Vamos olhar lá no YouTube. Vamos agora. Puxa outro. 52. José Haroldo, de novo? Haroldo. Não, ganhou da outra vez. Haroldo, tá no YouTube, Haroldo? Aí tem com um delay aqui de uns 30 segundos. Vamos pro próximo. Se ele gritar aí... Vamos lá, o próximo. Cinquenta e nove. Bago? Não. Bago? Mas rapaz. Ei, Bago, você vê o seu. Tá abusado. Vamos de novo, Jorge. Trinta e cinco. Ibsen. Não, a gente vai botando aqui na fila. Se o cara não disser... Vamos agora, o carregador portátil agora. Isso aqui. Isso aqui. Meia um. Kátia. Olha, a mãe da poetisa. A foto, Dina. Aqui. Ela veio pessoalmente. Mais um. Número 6. Thompson. Rapaz. Foto, Dina. Chega, Bago, entregar a Thompson agora, senão vai ficar só eu na foto. Não, mas aí... Entrega a Thompson agora. Rapaz, só dá TI, é? Ei, bota aí o nome de Haroldo aí, para não esquecer. Haroldo. E o de Ibsen? Ibsen, nada? Vamos lá. Mais um desse aqui. É um porta-celular assim, para você deixar assim bonitinho.
Vamos lá, roda! Quatro. Dina Márcia. Vamos chamar a auditoria. Vamos lá, mais um. Esse aqui é igual de Thompson, é um duplo. Vamos lá, Evos. Vai sem música agora. 48. Manuela Bezerra. Vamos ver se ela responde aí. 1 minuto para a Manuela responder. O de Y não respondeu não, quem pode ver aí? Aí, eu estou respondendo. Você não é da TI, mulher? Mas vai chegar agora os que eram da TI. Vamos lá, mais um. Trinta e dois. Maria. Rapaz, mas sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É porque dos 62 tem uns 40 da TI. Você quer que faça o quê? Chega, foto. Bora. Foto. Vocês tragam mais gente para os eventos. Passa aqui para o auditor do TRE. Olha, pessoal, no plano anual de auditoria, a administração tem direito a uma ação de auditoria. E a diretora-geral se pronunciou e pediu Rapaz, só se estão... Será que estão mudando lá aquela lista na hora que sai o número e muda? Só tem mais... Esse era quem? Manuela. Já respondeu, Manuela? Não. Vixe. Eu vou dar 2 minutos para ela vir aqui pegar. Pronto, só tem mais 2 então. Vamos lá, esse aqui logo. Hein? Quem? Não, isso eu já tirei já. Respondeu? Não, só guardei o de... Bora, roda. Mais um, Jorge, aí. Eu acho que tá dando azar. 58. Olha que eu não me inscrevi não, viu? Júlia. Júlia Dantas Basílio. Ah, tá vendo? Não foi da TI, não. Foi da TI, não. Foi da residência. É. Uma foto. Chega, Dina. O Jorge ou quem? A fotozinha, viu? Aqui pra registrar. Já perdeu, que eu já até divulguei. Só tem agora o último. Uma garrafinha aqui, ó. A garrafinha, ó. Ó, bonitinha.
Vamos lá? Roda. Número 30, último prêmio. Sanderson. Ó, Manuela veio aí. Muito bem, Manuela. A foto aí. Só tem. Santos, você respondeu? Hein? Depois de muito tempo. Diga a ele que eu. Ibs, a gente se acerta depois numa cervejinha. Vamos pra frente. Duas. Não, só tem a de Sanders. Respondeu? Pessoal, o bom era que tivesse 62 para todo mundo ganhar alguma coisa. Mas vocês, da próxima vez, da SGP, traga mais gente. Da auditoria, traga mais gente. Porque a TI estava em peso. Então o sorteio é justo. Denilson. O próximo vai ter voto impresso.